falar. As eleições presidenciais de 2014 foram cheias de imprevistos. Desde a morte de Eduardo Campos, a presença de Aécio Neves no segundo turno, passando pelo festival de denúncias e agressões que levaram o TSE a mediar um acordo entre as equipes de Dilma Rousseff e de seu adversário. Os eleitores também se comportaram de forma diferente. As redes sociais deram lugar a acalorados debates. As pesquisas eleitorais foram bastante questionadas, mas pouco se falou da cobertura da imprensa. E é justamente esse o tema do Expressão Nacional que começa agora. Eu recebo o deputado Beto Mansur, do PRB de São Paulo, o deputado Emiliano José, do PT da Bahia, a doutoranda em Comunicação e Cultura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, Janaíne Aires, e o sociólogo, professor do UniCeub, Rogério Gimenez Juliano. Você, como sempre, é nosso convidado. Que avaliação você faz da cobertura da imprensa nessas eleições? Você acha que ela foi parcial ou imparcial? Participe pelo 0800 69 69, o e-mail expressãonacional@câmara.leg.br ou nosso Twitter, @xnacional. Eu sou Maristela Santana e o Expressão Nacional é transmitido pela TV Câmara e a nossa página na internet. Senhores, senhora, muitíssimo obrigada pela presença aqui no nosso programa. E eu quero começar mostrando uns números que são de um estudo feito pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ, chamado Manchetômetro. O Manchetômetro foi um acompanhamento que foi feito da cobertura das manchetes do Estado de São Paulo, da Folha de São Paulo, do jornal O Globo e também das notícias do Jornal Nacional que citavam os candidatos a presidente da República. E essas manchetes foram classificadas como manchetes neutras, manchetes contrárias a determinado candidato ou manchetes favoráveis a determinado candidato. Então, a gente tem aqui que de 6 de julho a 29 de outubro, que é o período que mostra esses gráficos, a cobertura ela foi neutra, de forma equilibrada, com exceção de Eduardo Campos, que teve, obviamente, por motivos claros, um número de manchetes menores. Mas a gente não vê muita diferença das manchetes neutras de Aécio, Dilma e Marina Silva. Já nas manchetes contrárias, a gente vê uma predominância muito grande das manchetes contrárias à então candidata Dilma Rousseff, que veio a ser eleita, e em relação a Aécio Neves, Eduardo Campos e Marina Silva, um relativo equilíbrio com um pouco mais para Marina Silva. E nas manchetes positivas, a gente vê uma predominância de Aécio Neves, mas a gente pode observar que entre as manchetes contrárias e positivas, o número é muito diferente. As manchetes contrárias para a Dilma Rousseff, por exemplo, passam de 210. E as manchetes positivas de Aécio Neves, que quem liderou, está ali na faixa de umas 35 manchetes. Então, como eu disse, a fonte é um manchetômetro, que é um estudo feito pela UERJ. Eu gostaria de começar, então, esse debate com o deputado Emiliano José, do PT da Bahia. Deputado, que avaliação o senhor faz desses gráficos? Eles evidenciam, evidentemente, uma cobertura parcial e uma cobertura, como tenho chamado e insistido em muitos artigos, textos que tenho escrito a respeito do jornalismo brasileiro, evidenciam uma posição partidária da mídia no Brasil. A mídia no Brasil é uma mídia que tem posições profundamente conservadoras, ela tem uma posição política clara, nítida, ela tem uma posição, insisto, partidária no sentido na configuração daquilo que o Gramsci chamava de partido da mídia, de alguma forma, lá pelos idos de 30. E esta eleição, ou esta campanha, evidenciou isso de uma maneira absolutamente, em alguns momentos, de uma maneira grosseira. A intervenção claríssima, capitaneada pela Veja, no último momento da eleição, a casadinha que ela fez, tentou e teve sucesso em fazer com uma matéria absolutamente falsa, depois comprovadamente falsa, com uma matéria mentirosa, comprovadamente mentirosa, com escassas 8 linhas, onde ela tenta incriminar, com uma presumida declaração de um sujeito envolvido ou submetido à delação premiada, envolver a candidata Dilma, não por acaso, porque ela tinha posição, e toda a mídia, à exceção feita
há pouquíssimos veículos tinha posição a respeito, está ali. O manchetômetro evidencia isso de maneira absolutamente clara. A Veja, então, tentou interferir e interferiu gravemente no resultado eleitoral. A situação da Dilma seria completamente outra, não fosse aquela intervenção absolutamente falsa. Eu quero entrar nessa discussão especificamente do caso Veja, um pouquinho mais à frente do debate. Gostaria de ouvir o deputado Beto Mansur. Deputado, em relação àqueles gráficos que eu apresentei no início do programa, o que o senhor tem a dizer? Primeiro, cumprimentar todos, os telespectadores também. Eu queria só te fazer uma pergunta. Esse manchetômetro, ele se baseia em matéria escrita ou televisiva, radiofônica? Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, o Globo e as matérias do Jornal Nacional, o único veículo de radiodifusão do Jornal Nacional em que os candidatos foram citados. Tá, porque eu vejo, e eu acho que a gente pode abrir o debate exatamente em função disso, eu separo um pouco a questão que envolve os veículos de comunicação que são concessionários, ou seja, rádio e televisão dentro do Brasil, dos veículos que são escritos, ou jornais e revistas, etc., que são veículos, no meu entender, independentes. Eu acho até que os veículos dentro do Brasil, e eu posso até fazer um comentário com vocês, num país que tem uma das democracias mais consolidadas do mundo, que é os Estados Unidos, um veículo de comunicação muito forte, muito respeitado, que é o Washington Post, ele se posicionou a favor de um presidente candidato democrata nos Estados Unidos, que é algo que há de se respeitar. Lógico que você tem questões que envolveram Veja, com denúncias, depois vieram a se... Comprovadamente falsas. Comprovadamente falsas e etc. É uma discussão que vai ter que ser apurada, mas o que eu digo a vocês é que voltaram atrás no que haviam escrito. Isso a gente não permite, mas o que eu acho que é lícito, que é democrático, é que os veículos, de alguma maneira, se apresentaram as suas manchetes, é porque existiam razões para que se apresentassem as manchetes. Eu acho que esse é o tema fundamental que a gente tem que discutir. Por exemplo, se a Dilma recebeu, eventualmente, algum tipo de manchete contra ela sobre algum tema, primeiro é porque ela é governo, segundo é porque você tinha uma série de envolvimentos ao longo do tempo de denúncias, etc. Nós precisamos detalhar o que é manchete contra determinado candidato, em que o veículo se posiciona, e o que é notícia em si. É exatamente esse o ponto que eu gostaria de ouvir o professor do UniCeub, Rogério Juliano. Professor deputado Beto Mansur tocou um ponto que eu tinha anotado aqui para perguntar para o senhor. É o seguinte... a gente tem uma premissa no jornalismo que notícia boa é notícia ruim, né? Bad news, good news, mais ou menos isso, né? E quando a gente pensa, no caso daqueles números que foram mostrados, a presidente Dilma Rousseff, ela tinha naturalmente uma tendência a ser mais objeto, né? A candidata Dilma Rousseff, mais objeto de noticiário, pelo fato de ser presidente da República. Esse é um ponto, né? Um outro ponto também que de 6 de julho, que foi quando começou a campanha oficialmente, até o final de outubro, que é onde terminou o estudo do manchetômetro, existiram vários eventos, vários acontecimentos no noticiário político e econômico brasileiro que talvez ajudassem nesse tipo de manchete. Nós tivemos uma recessão econômica anunciada, nós tivemos o problema da Petrobras, que ocupou e vem ocupando o noticiário brasileiro. Tivemos uma inflação crescente também. Eu gostaria de sonar em que medida esse manchetômetro reflete esse posicionamento da imprensa, que o deputado Emiliano José colocou, ou se foi reflexo efetivamente do que estava acontecendo no país naquele momento. Olha, primeiramente, boa noite. Eu acho que, na verdade, são as duas coisas. Por um lado, você tem a técnica jornalística, né? Ou seja, nós discutimos nas faculdades o que é um critério de noticiabilidade, ou seja, o que é uma notícia, o que transforma um acontecimento em uma notícia. E existe uma discussão muito grande no campo do jornalismo se apenas as notícias ruins são aquelas que, de fato, geram uma recepção maior por parte dos leitores ou telespectadores. Nós não temos dados suficientes para afirmar de um lado ou de outro, mas existe essa premissa histórica na teoria do jornalismo. Então isso é um fato importante, ou seja, mas quando a gente olha para os dados do manchetômetro, a gente percebe que se isso fosse verdade, se notícia ruim fosse a única que desse algum tipo de audiência,
teríamos notícias ruins de todos, né? Porque aí o jornalista teria que falar mal de todos. O Né? estaria no ar o tempo inteiro com os 500 quilos de cocaína, isso evidentemente. E sumiu, desapareceu. Agora, é verdade também que quem está no governo está sujeito a um maior índice de críticas do que os outros. A evidência do presidente da República ou de um governador é sempre maior do que os outros. Até porque só erra quem faz, né? Quem não está fazendo não tem chance de a errar. oposição, claro que vai ter um espaço menor nesse sentido. Mas agora eu queria trazer um terceiro ponto, complementando um pouco a discussão que o deputado trouxe, é que um ponto que a gente tem que discutir a ideia de diversidade na mídia. Ou seja, eu acho que o que nos falta não é necessariamente indicar qual opinião um veículo deve ter ou não. Eu concordo, deputado, acho que os veículos têm liberdade para se posicionar, mas o que eu acho que nós temos que pensar no cenário brasileiro é a ausência de uma diversidade de opinião dos veículos que nós temos no Brasil. Eu acho que esse é um ponto central para a nossa discussão aqui. Janaíne Aires, você que é doutoranda em Comunicação e Cultura pela UFRJ. O Rogério comentou sobre um aspecto da falta de diversidade na cobertura da mídia. Eu tenho aqui uma pergunta que é de Carlos Jean Pereira Gonzaga, ele é de São Gonçalo do Piauí, que ele trata disso. Ele diz assim, como é que a mídia ninja e fora do eixo acompanharam as eleições? De que forma essa mídia representa a população? Você tem alguma informação sobre isso? Antes de mais nada, boa noite, Maristela. Boa noite a todos que estão aqui no estúdio, aqueles que estão nos assistindo em casa. Eu quero agradecer o convite que foi feito ao Grupo de Pesquisa e também à Escola de Comunicação da UFRJ. E sobre esse assunto, eu acho que é importante que a gente saliente, falando da mídia ninja, enfim, e dessas ferramentas, né, experiências de democratização da comunicação e cobertura independente que se evidenciou a partir das manifestações de junho, a necessidade e o discurso que cada vez mais tem tomado os movimentos sociais de compreender o papel de centralidade que a mídia ocupa no contexto social brasileiro e entender especialmente a mídia como agente interessado politicamente nisso tudo. Eu acho que a mídia ninja ela deu uma lição muito importante, né, para os meios de comunicação, no sentido de mostrar, né, que a comunicação, a população está cada vez mais crítica com relação aos meios de comunicação e seus posicionamentos. E, ao mesmo tempo, de perceber esse espaço privilegiado que a mídia tem para o exercício político nacional. A mídia ninja, ela surge nas manifestações de 2013 ou ela já existia antes, Janaíne? Eu acho que ela já existia antes, já existiam experiências de mídia ninja em outros momentos, né, da nossa história, mas ela assume um papel muito importante no contexto das manifestações de 2013 e aí gera impactos no jornalismo brasileiro como um todo, pós esse período. Eu acho que foi uma experiência muito importante para que a gente possa pensar também aspectos estruturais da nossa mídia, né, que mostram que no contexto brasileiro, nós temos dinâmicas muito assimétricas de acesso e de produção da informação. Então, a mídia ninja foi uma experiência importante, mas ela também, de certa forma, não altera uma realidade que é ainda mais complexa e mais cheia de atores e de outras situações que precisam também ser avaliadas e trazidas para esse debate, para a gente pensar a pergunta que nos norteia hoje, que se a mídia foi imparcial ou imparcial no contexto da cobertura das eleições de 2014. Se a mídia influenciou o processo eleitoral. Eu acho que essa discussão nós temos que travar. Eu diria para você o caso, por exemplo, da Veja. Eu sou um leitor da Veja. E a Veja, como um veículo de comunicação, eu sinto também que a Veja se posicionou contra a Dilma, contra o governo, contra o PT. Mas não explicitamente. Ela se posicionou explicitamente, na minha opinião. Não, deputado, mas, por exemplo, fora do Brasil, na França, nos Estados Unidos, os veículos de comunicação se declaram explicitamente. Eu defendo, Le Monde, defendo tal o que eu quero te dizer é o seguinte, no caso específico do que aconteceu, da denúncia que ela formulou, etc., da antecipação em 3 dias de ter colocado a revista, etc., o que acontece? Eu sou um leitor da Veja de muitos anos. O que acontece com um veículo importante como a Veja? Ela corre o risco de eu não ter mais credibilidade no que ela escreve. Estou falando eu como um cidadão que lê a revista e etc., que é um leitor antigo.
Então, o que eu sinto que é fundamental? As eleições, elas acabam passando, os veículos, eles permanecem. O que é importante te dizer? Às vezes um veículo de grande comunicação, de grande atingimento à população, que é rádio, que são os canais de televisão, os grandes canais, etc., que acabam cobrindo o Brasil, que é o país continental, você acaba vendo nos rincões do país uma presença forte do veículo de comunicação, rádio e televisão, não digo nem jornal, porque o jornal muitas vezes não chega nesses locais, uma revista como a Veja não chega nesses locais, e você vê uma presença até forte da presidente Dilma sendo eleita, recebendo esses votos nesses locais. Então, nós temos que analisar com muita frieza essa questão. Eu acho que a tendência que vai existir nos meios de comunicação, em função até dessa rede social que abrange a juventude principalmente, etc., vai ser, a partir de agora, um grande posicionamento, no meu entender, dos veículos de comunicação a favor de determinada proposta de determinado candidato. Me permita, que eu acho que é isso. Claro. A Janaína, acho que ela não concluiu o raciocínio desse Eu acho claro, que Beto só falou uma minutinho. coisa que é importante a gente pensar, né? Essa relação que se estabelece entre os suportes, né? O suporte impresso, o suporte da internet, o virtual e o suporte da radiodifusão. Eu acho que é importante que a gente pense, né, que nós falamos de um país que é marcado pela centralidade da radiodifusão, né, que não está somente nos rincões, mas também nos grandes centros urbanos. E o papel que uma revista impressa ela vai desempenhar no jogo político, no exercício político nacional, ela se complementa com a centralidade que a televisão vai assumir, né? E nós falamos de um contexto bastante concentrado das mãos de políticos, né? Nós falamos também de uma mídia, de concessões de radiodifusão que são fortemente dependentes do poder público e das verbas públicas. Então, o exercício político que emerge dessa realidade, de certa forma, é um exercício político que pressupõe uma demanda assimétrica, uma dinâmica assimétrica de acesso e de produção da informação. Isso significa que atores políticos são vistos de formas diferentes, têm acesso diferente, alguns vão ter espaços mais privilegiados, outros vão ter espaços menos privilegiados, e ao mesmo tempo a gente não pode esquecer do papel social que a mídia representa, né? O jornalismo, e a produção midiática de modo geral, seja ela numa novela, seja a produção da música e da veiculação de artistas nacionais, ela de certa forma vai estar conectada com essa relação, com esse contexto estrutural que nos caracteriza, né, que diz muito sobre nós e, de certa forma, altera significativamente o exercício democrático e a consolidação do nosso país e as nossas políticas públicas, de modo geral. Deputado Emiliano, eu sei o que o senhor quer falar, eu quero aproveitar e colocar aqui um comentário que chegou em relação à revista Veja. Diz Alisson Gustavo Amaral de Almeida, de Niterói, Rio de Janeiro, e diz: a cobertura das eleições foi tendenciosa, sobretudo a revista Veja, o jornal o Globo e o Estado de São Paulo. Isso prossegue mesmo fora das eleições. O Estado de São Paulo, ele praticamente se posicionou num editorial em que ele falou muito positivamente o candidato Aécio Neves. Ele não disse com todas as letras, eu apoio o Aécio Neves, mas ficou bastante claro isso. O Globo e a Veja, bom, na leitura o deputado Beto Mansur, a Veja também o fez, o Globo não. Então, gostaria de ouvi-lo um pouquinho mais sobre essa questão da Veja, para a gente depois passar para outros pontos da discussão. Bom, eu só situo, em primeiro lugar, que esses temas todos postos por nós aqui colocam no centro da vida política brasileira a imperiosidade da regulação da mídia no Brasil. Nós não podemos continuar do jeito que estamos. E ninguém me venha com bolivarianismo, porque a Inglaterra virou o país mais ditatorial do mundo, então, que regulou até mídia impressa agora para valer a partir dos escândalos do Murdoch e da relação criminosa dele, que nós tivemos semelhantes aqui, aliás, da Veja com Cachoeira. A regulação da mídia está na ordem do dia, significa regulamentar a Constituição brasileira. Segundo, é evidente que todo veículo tem direito de tomar posição, e eu concordo plenamente com o deputado Beto Mansur, todo veículo tem direito de tomar posição e dizer apoio este ou aquele candidato, nenhum problema. O problema do jornalismo brasileiro é que ele se empobreceu, eu não gosto nem da expressão, ele se partidarizou de tal forma
que a cobertura, aquilo que nós chamamos de cobertura, os critérios de noticiabilidade, tudo que nós conhecemos de jornalismo, a respeito ao fato, tudo isso foi para a lata do lixo com a mídia brasileira atual. A impressa e a televisiva e a radiofônica. Foi para a lata do lixo. O grave é isso. Não é que se apoia um candidato, não. Só que a distinção. O Washington Post apoia um candidato e a cobertura dele tem um mínimo de critério, tem um mínimo de ajuizamento, mostra os dois lados. O Brasil acabou isso. Quem quiser que olhe hoje as revistas que estão nas bancas, hoje, eu estou falando hoje, e instalar o programa todo do Aécio em todas as elas, todos os pontos do programa do Aécio, como se fosse então ele o candidato vitorioso. Porque a mídia tem um programa no Brasil, ela tem um programa político. Então a regulação está mais do que na hora para garantir a diversidade a que se referiu o professor Rogério. A questão do que disse o nosso telespectador é mais do que óbvia. A Veja não faz, tem razão, o deputado Bécio Mansur, quando fala, a Veja tem uma limitação, tem 1 milhão de leitores e tal, tem uma limitação, mas ela não faz isso inocentemente. Nós que lidamos com jornalismo, trabalhamos com isso, sabemos que aquilo é uma casadinha. Ela pauta o resto da mídia e o resto da mídia foi atrás conscientemente e concertadamente. Não há acaso e não há ingenuidade possível neste caso. E deputado, não é a primeira vez que a Veja faz. Esse ponto que eu... A Veja é inimiga do projeto político em andamento no Brasil. Tudo muito bem que ela seja contra. Agora, ela não pode ser, como é, desonesta. Essa é a questão que nós estamos colocando do jornalismo. O jornalismo não pode... O jornalismo tem alguns critérios rigorosos, nascidos, sobretudo a partir do século XIX, especialmente, que são muito fortes. Não se respeitam mais esses critérios no Brasil. Deputado, a gente está quase terminando, eu gostaria de ver o professor, quase terminou o primeiro bloco, o professor Rogério, mais uma vez, em relação ao ponto que o deputado Emiliano colocou. Ele disse que a Veja colocou essa matéria de capa, e que a imprensa... na expectativa de que a imprensa fosse atrás disso. E não foi o que se verificou. Né? A restante da imprensa não foi atrás, entre aspas, e repercutiu essa notícia e confirmou essa notícia, nem os correspondentes internacionais. Eu ouvi algumas entrevistas de alguns correspondentes internacionais, alemães, franceses, americanos, e que eles não repercutiram essa notícia, não deram credibilidade. Na sua opinião, isso mostra que existe uma possibilidade de autorregulamentação da imprensa? Olha, são questões complexas, né? Na verdade, são grandes questões. A primeira coisa que eu queria falar sobre isso é a ideia de que existe um espaço no jornal para a opinião. Ou seja, existe um espaço determinado para isso. O problema é quando essa opinião transborda dos espaços determinados da opinião para a cobertura jornalística, para as matérias propriamente ditas. Ou seja, o deputado tem toda a razão, o Washington Post, por exemplo, se posiciona a favor dos democratas. Na página 2 e o restante... Isso, o problema é quando isso transborda para as matérias. Ou seja, o que a gente precisa analisar é se as matérias, e eu acho que isso que o manchetômetro faz, ou seja, e não ir atrás dos colunistas, mas sim das manchetes dos jornais, para perceber esse transbordamento da opinião para o jornalismo de forma geral. A segunda coisa, que eu acho que é o processo de difusão. Essa difusão, ela acontece não somente pelos leitores daquela revista, ou seja, as redes sociais têm um papel enorme, ou seja, a partir do momento que se lança uma capa, e eu acho interessante a gente analisar esse caso da Veja, porque foi lançada a capa. Foi lançado somente a capa, ou seja, a capa foi reproduzida por grupos políticos. Antes do dia normal, né? Exato, ou seja, então isso é difundido pelas redes. Foi panfletada a capa, ou seja, isso foi difundido pelas redes sociais, ou seja, o impacto de um meio de comunicação não está restrito somente aos leitores daquele veículo. Aquilo tem um processo de difusão na sociedade pelos outros meios e que às vezes você vai perdendo inclusive a mensagem nesse processo de difusão, ou seja, você tem uma primeira matéria e aquilo vai sendo difundido por Twitter, por exemplo, onde você tem
140 caracteres, ou seja, você vai diminuindo o conteúdo daquela mensagem até o momento que vira um slogan, e não necessariamente uma matéria ou um conteúdo em si. Então, eu avaliaria por aí. A ideia de autorregulação, que eu acho uma ideia muito interessante, mas a gente tem que entender que a autorregulação ela acontece através de mecanismos formais e instituições formais. Aqui no Brasil nós temos, por exemplo, o sistema de autorregulação da publicidade. Ou seja, que acontece por uma organização da sociedade civil que se responsabiliza, onde são claros os critérios dados para isso. O que talvez a gente tenha que pensar no Brasil, qual o modelo de regulação, se seria autorregulação, Nos qual Estados a Unidos, participação? a mídia impressa também é autorregulamentação. Sim, tem um processo de autorregulamentação. No caso da Inglaterra, por exemplo, o governo tem um papel importante também na regulamentação. Há vários modelos de regulamentação da mídia, um deles é o da autorregulamentação. Mas isso tem que ser muito transparente, ou seja, como é que essas instituições que agregam os meios de comunicação, como é que elas vão agir em casos extremos? Porque o risco que você corre na autorregulamentação é que, como são os próprios veículos, eles abrandam as penas, a discussão não acontece com a profundidade necessária. Então é preciso discutir qual o modelo. Ok. No segundo bloco, a gente vai falar então de regulamentação do conteúdo da imprensa, de regulamentação do funcionamento dos veículos, TV, rádio e jornal. Você que não participou, ainda dá tempo. Pelo 0800 619 619, o e-mail expressonacional@câmara.leg.br, o nosso Twitter, @xnacional. A gente volta já já, não saia daí. Câmara, nossa página na internet. Hoje estamos falando da cobertura das eleições. Deputado Beto Mansur, PRB de São Paulo, eu volto com o senhor nesse bloco. Deputado, recentemente, logo depois das eleições, o presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, Rui Falcão, ele disse que a reforma política e a regulação dos meios de comunicação serão defendidos pelo PT como ações prioritárias no próximo mandato da presidente Dilma Rousseff. A reforma política a gente já sabe que é um tema que tramita nessa casa há muitos anos e que assim, não existe Quando tem problema, fala em reforma política. Não existe uma sinalização muito boa, pelo menos por enquanto, de que agora dessa vez vai. Mas em relação à regulamentação dos veículos de comunicação, dos meios de comunicação, qual é a sua opinião? Você acha que esse assunto passa aqui na casa? Eu tenho 63 anos, trabalho em rádio e televisão desde os 13. Passei por tudo. Passei pela época da Revolução, pela censura. Eu acho que os veículos de comunicação no Brasil, eles já estão na maioridade. Eles já cresceram, eles se autorregulamentam. É perigosíssima essa ideia de você falar, ó, eu tenho que ter uma legislação aprovada na Câmara e no Senado para regulamentar determinado veículo de comunicação. Nós estamos aqui fora do ar discutindo um pouco, eu acho que o grande veículo de informação imediata é a internet hoje. São os blogs, são os grandes sites que passam as informações com muita rapidez para o que você vai ler eventualmente vai ser comentado no dia seguinte. Se você pegar os jornais, que muitas vezes os jornais e revistas que a gente acaba lendo e etc., eles muito mais hoje estão comentando através de um colunista da sua preferência, porque você vai buscar o colunista que você quer ler numa Veja, num Estadão, num Globo e etc., numa Folha de São Paulo, de determinada matéria que você já leu ontem na internet, ou seja, que foi uma informação imediata. Essa coisa de você tentar regulamentar o fato é muito complicada, no meu entender. Eu acho que os veículos... E aí eu volto um pouco nessa questão da eleição, os veículos, principalmente os veículos concessionários, rádio e televisão, que são obrigados a cumprir determinadas regras, por exemplo, em caso das emissoras de rádio, elas optam, e televisão também, em não entrevistar absolutamente nenhum candidato proporcional, ou a Senado, ou a deputado estadual, ou a deputado federal, no caso dessas eleições, porque você tem uma enormidade de candidatos na região, ou então no próprio estado. Então elas optam em não entrevistar, quer dizer, é um desserviço para a sociedade. A mesma coisa os debates. Quando você tem, por exemplo, um debate aconteceu com presidentes candidatos a presidente da República, você tinha 10 candidatos, como é que você vai tirar alguma coisa nesse sentido? Você só conseguiu
ter um debate a contento no segundo turno, quando você tinha dois candidatos. Então, de alguma forma, você tem os veículos de comunicação, os concessionários, muito regulados nessa questão das eleições. Agora, eu diria para você que, em função até da internet, os veículos da área escrita, eles acabam sendo muito mais opinativos, através de colunistas, do que apresentar um fato informativo que já aconteceu no dia anterior. Janaíne Aires, eu sei que da UFRJ, eu queria separar um pouco essa discussão, que talvez, às vezes, a gente tende a colocar tudo num pacote só. Quando a gente fala de imprensa escrita, de rádio e TV, quando a gente fala de propriedade cruzada, de propriedade vertical, eu queria separar as duas coisas, ver se você acha que é o caso de haver uma separação na discussão desse assunto. A imprensa escrita, muitas vezes, em alguns países, ela tem uma determinada regulamentação. Né, que tem mais a ver com direito de resposta, não tem a ver com conteúdo. Em relação à rádio e TV, existe uma outra preocupação. Existe a preocupação de que o mesmo grupo seja detentor de vários canais de TV, de rádio e jornal, a propriedade cruzada, como a gente diz. Né? Você acha que são duas discussões separadas que têm que acontecer aqui no Congresso? Olha, eu acho que o debate sobre a mídia e a sua regulação, eu acho que tem que se pensar num contexto mais abrangente. Eu acho que essa separação, ela já acontece, né? Nós temos uma separação aí bastante problemática, né? Das telecomunicações e da radiodifusão nacional. E eu acho que a gente tem que pensar um contexto como um todo. Né? Essa separação, para mim, me parece um pouco problemática. Eu acredito, sinceramente, que a democratização, eu acho que, como o Emiliano falou, é uma pauta urgente para que a gente possa pensar a consolidação da nossa democracia, para que a gente possa pensar o nosso exercício político especificamente. Né? Como eu disse, nós temos um contexto bastante desigual, né? Existem quebras de isonomia, né? E eu acho que existem alguns exemplos que a gente pode dar, que são diários, né? Que vão diretamente contra essa perspectiva de que a mídia é um espelho da realidade e de que a mídia ela não tem um papel interessado nisso tudo. Somente nesse pleito eleitoral, né, de 2014, a gente teve alguns episódios que são muito emblemáticos, para além do episódio da Veja, que já é bastante significativo. Né? Se você pegar, por exemplo, as suspensões que os tribunais regionais eleitorais aplicaram nas emissoras de comunicação, você observa que há um papel bastante engajado no sentido de defender os seus próprios direitos, enfim, interessados e também os seus próprios candidatos. Né? O caso, por exemplo, do Amapá, onde o sistema Beija-Flor sofreu uma sanção, passou 48 horas suspenso. Né? Existem casos também como o do Rio Grande do Sul, né, em que a RBS foi multada porque fazia, de certa forma, uma propaganda antecipada para Lazier Martins, que era um dos seus funcionários. E tudo isso gera impactos muito significativos no nosso contexto democrático. Né? Nós temos hoje em dia um processo que é muito intenso, em que o comunicador se transforma em político e o político se transforma em comunicador. E tudo isso tem implicações muito sérias. Né? A visibilidade que é necessária hoje em dia para o exercício político, a cobertura bastante negativa do exercício político, né? O que faz com que os políticos hoje, para ascender socialmente, precisem se afastar da política, precisem se apresentar como uma renovação da política, quando, na verdade, representam todas essas... Né? Precisam negar uma política, né, de certa forma. Não é à toa que a gente viu a ascensão astronômica de Marina, né, com essa questão da nova política, enfim, e que isso, de certa forma, corresponde a esse papel de centralidade que a mídia vai ocupar no contexto nacional e no contexto internacional também. É interessante que eu acho que a gente pense que as redes sociais, elas têm um papel determinante. A gente viu que elas foram muito interessantes para a gente dinamizar um pouco mais o debate público nesses últimos tempos, mas é importante que a gente também perceba que há de certa forma, uma reprodução do contexto social. Né? Ela não é uma revolucionária, como a gente acredita. Porque nas redes sociais, a tendência que você tenha entre os seus amigos, que é de quem você acompanha as notícias, a tendência é que você tenha pessoas que comungam do seu pensamento. Né? Existe uma tendência a isso. Exatamente, Maristela. E também tem uma outra questão que eu acho que é importante. Né? Os grandes portais... Polarizou, essa grandes campanha portais, polarizou, né? Teve muito amigo aí que brigou. Eles, de certa forma, eles reproduzem. Né? Você vê, por exemplo, os grandes portais ligados às grandes emissoras de rádio e TV. Você vê os portais, grandes portais também, portais mais acessados, ligados
as empresas de jornal impresso. Então, o que a gente observa, e eu acho que é importante para, inclusive, responder essa pergunta, e a pergunta que nos norteia no programa de hoje, é que essa separação, talvez, me parece um pouco problemática. A gente precisa pensar o contexto midiático como um todo, na sua complexidade, e observar que a regulamentação, ela tem aspectos muito diferentes, né? Ela tem inúmeras possibilidades, nós temos exemplos internacionais muito significativos, mas nós também precisamos olhar para o nosso contexto social, levar em consideração a nossa dinâmica, levar em consideração a nossa política. A nossa realidade democrática. A nossa realidade. Se você me permitir só Por favor, Rogério. um detalhe sobre isso que eu acho interessante, é porque acho que o telespectador precisa entender um pouco o que é essa ideia de regulamentação. Ou seja, às vezes fica a impressão de que seria um ato de censura, né? Ou seja, seria algo que limitaria o jornalista na sua função ou até um colunista, por exemplo, na sua opinião. Na verdade, os modelos de regulação eles são muito mais um mecanismo a posteriori, né? Ou seja, ou que garantam regras claras para o processo de cobertura. Nesse sentido, coisas como, por exemplo, a propriedade dos meios de comunicação, como no caso do Brasil, que é um país onde há uma imensa concentração, né? Ou seja, 10 famílias brasileiras são donas de quase 90% dos meios de comunicação no Brasil. Ou seja, a propriedade cruzada, ela é proibida, por exemplo, no país como os Estados Unidos. Ou seja, nos Estados Unidos que na uma nossa democracia Constituição liberal, também né? está proibido. Isso. Diz o capítulo de comunicação social que não pode ter monopólio nem oligopólio, mas nunca foi regulamentado. Exato. O Congresso, acho que a gente está aqui na TV Câmara, é importante que a gente saliente isso. O Congresso Nacional tem uma imensa dificuldade de regular esse setor, especialmente por características do próprio Congresso e também pela bancada de radiodifusores, que ela é muito séria, né? O lobbying que os empresários fazem também é algo muito emblemático, muito significativo e fazem com que as potencialidades democratizantes da Constituição de 1988 até hoje permaneçam sem serem implementadas e aplicadas, e a gente viva nesse contexto que coloca qualquer tipo de debate sobre o assunto como uma censura, como um retorno à ditadura. Então, Rogério, gostaria, Rogério, que você então explicasse para o nosso telespectador a diferença entre regulamentar conteúdo, regular conteúdo, fazer censura, que é a grande preocupação, e essa questão da propriedade dos meios de comunicação, sobretudo rádio e televisão. Olha, a ideia de censura, ela implica num ato prévio, né? Nós tivemos isso durante a ditadura militar aqui no Brasil, ou seja, haviam dentro das redações censores que liam as matérias antes delas serem publicadas e podiam influir, cortar ou censurar qualquer matéria que está ali. A ideia de regulação é muito mais uma ideia de critérios que são aplicados ao jornalismo, ou seja, para ser uma matéria, para ser considerado jornalismo, você precisa cumprir um conjunto de critérios. E se esses critérios não são cumpridos e se alguém é prejudicado nesse processo, você tem um mecanismo claro para recorrer, para responder, um mecanismo, essencialmente, que seja um mecanismo veloz, porque a mídia ela é extremamente veloz, ou seja, não adianta você, às vezes, ter um direito de resposta um mês depois de um fato, porque aquilo não retrata não te põe numa posição de se retratar, o próprio meio de comunicação não se retrata a tempo suficiente para que essa pessoa não seja prejudicada. Então, eu acho que o principal para o telespectador entender é a diferença do a priori e a posteriori. Ou seja, a ideia da censura é algo que vem antes, ou seja, que limita o jornalista, e a ideia de regulação é algo que gera responsabilidade, a responsabilização dos meios e dos jornalistas por aquilo que é feito durante a operação. E quando se fala em rádio e TV, a principal preocupação é evitar o que está proibido na Constituição, que pequenos grupos sejam controladores de canais de TV, de emissoras de rádio no Brasil inteiro, e que com isso tem um monopólio da comunicação. Exato. Eu retorno a um ponto que eu toquei no começo, que é a ideia de diversidade, né? Ou seja, que uma das grandes coisas que as democracias mais desenvolvidas do mundo têm é a possibilidade de você ter uma grande diversidade de opinião, a grande diversidade de meios, que a internet hoje possibilita, num certo sentido, né? Mas nós temos que pensar a grande mídia, a mídia corporativa, dentro desse prisma também. Deputado Emiliano José, PT da Bahia. Deputado, eu tenho aqui mais um comentário que tem a ver com essa nossa discussão. É de Rildo Alves de Oliveira, de Desterro, na Paraíba. Ele diz o seguinte: o ex-presidente Lula sempre foi vítima de armação política da mídia.
porque nenhum desses meios de comunicação que cometeram essas armações foram punidos até hoje? É a pergunta do Rildo. Aí eu deixo essa pergunta para o senhor e quero ouvi-lo em relação ao que o Rui Falcão disse, que assim como a reforma política, essa é uma prioridade do PT para o próximo governo Dilma. Eu digo que é uma prioridade da sociedade brasileira, na minha opinião, que é submetida ao monopólio do discurso de um pequeno número de famílias que pretende impingir à sociedade brasileira a sua interpretação dos acontecimentos. Não há jornalismo sem interpretação, mesmo aquele jornalismo que respeita os fatos, que não é o caso do brasileiro hoje. Agora, nós estamos diante de um dilema-chave para a democracia brasileira. O atentado da Veja nesta eleição foi gravíssimo. Gravíssimo, porque tentou interferir nas eleições. Mas não é só a Veja, o manchetômetro está ali com toda a nitidez. O que a gente tem que discutir, regulação de mídia, não tem nenhum absurdo. Eu digo, a Inglaterra acabou de fazer uma regulação de mídia relativa à mídia impressa. Nós aqui temos falado tão somente da regulação, você fez a pergunta até, da regulação da mídia, das telecomunicações, muito mais, e voltados, é o que nós temos insistido, para a Constituição. Sabe o que nós queremos? A lei. Regulamentar os artigos da Constituição relativos à comunicação. Monopólio não pode, propriedade cruzada não pode. Tem que haver democracia. Acabou de haver uma ampla reforma, uma ampla regulação na Argentina, democrática, ao contrário do que dizem aqui, absolutamente democrática. Acabou de haver na Inglaterra regras rigorosas para a mídia impressa. Para a mídia impressa por conta dos crimes do Murdoch. Aqui houve os crimes do Cachoeira, junto com a Veja, e nada aconteceu, e está tudo muito bem. De fato, não cabe discussão de conteúdo. Aí é o que o Rogério disse. É a posteriori, tem que ter direito de resposta. Agora, nós temos que garantir que estes monopólios não continuem a mandar na interpretação do Brasil e a ter a voz exclusiva sobre os acontecimentos brasileiros e a seu talante. Não, vamos regulamentar aqueles artigozinhos da Constituição, do 220 ao 224, e pronto, está resolvido. Mas esta casa, infelizmente, não topa nem respeitar a Constituição, nem regulamentar aqueles artigos da Constituição. Não pode propriedade cruzada. Os países democráticos, chamados, como disse o deputado Beto Mansur, os Estados Unidos, o tipo de democracia é outra discussão, mas é um país de tradição democrática, não se admite a propriedade cruzada. Eu, e com todo respeito ao deputado Beto Mansur, eu sou contra que políticos tenham meios de comunicação. Eu sou contra. Acho equivocado, porque não tem jeito dele não interferir. Não tem como, ele entra ali para interferir e para colocar o veículo a seu favor. Não tem jeito, eu não estou discutindo o caso concreto e nem fazendo nenhuma crítica ao deputado Beto Mansur de maneira nenhuma. Estou dizendo que, do ponto de vista conceitual, é equivocado e nós temos que acabar com isso. Então, dar um equilíbrio entre a televisão pública, todos os países do mundo pensam isso. A BBC de Londres, um equilíbrio entre a TV pública, pública é diferente, a estatal e a privada. Essa é a questão básica. E democratizar os meios de comunicação, fazer reforma agrária do ar, horizontalizar a propriedade, dar voz a quem não tem voz no Brasil. Porque há muita gente querendo falar e sem a chance de falar. E não basta argumentar apenas com a internet. Eu sei perfeitamente da importância da internet, mas não é ainda a internet a dominante no curso dos acontecimentos, na barragem dos rios, como eu diria, e na tentativa de interferir, e às vezes bem sucedida, diretamente nos acontecimentos políticos. Deputado. A mídia brasileira foi derrotada 4 vezes nas últimas eleições no Brasil. Ela entrou direto e para valer e de sola para tentar derrotar o projeto político em curso no Brasil. Ela fez isso nitidamente e o que é pior, não o fez assim. Nós defendemos esta candidatura. Ela muitas vezes ficava calada, nem dizia que era o candidato. O Estadão fez bem agora, disse é meu candidato. Não, não dizia e fazia todo o trabalho a que estou me referindo, como disse das manchetes de hoje. O chamado, que eles estão falando terceiro turno, as manchetes de hoje, com todo o programa do Aécio. Não foi o Aécio que ganhou. O Aécio perdeu a eleição.
Posso discordar? Eu quero ouvir o senhor, deputado Beto Monsuto. Deixa eu só explicar. Talvez as pessoas, às vezes, estão em casa acompanhando esse nosso debate, às vezes não são da área de comunicação. Então, só para esclarecer, propriedade cruzada dos meios de comunicação é quando um mesmo grupo econômico tem televisão, rádio, jornal e canal e sites de internet. Então, quando existe isso é que a gente chama no nosso jargão de comunicação como propriedade cruzada. O deputado Beto Monsuto, eu quero ouvi-lo, mas quero ouvi-lo também em relação a um ponto que a Janaíne Aires colocou, sobre a dificuldade que existe no Congresso Nacional em aprovar mudanças nessa área em função do lobby, né, empresarial feita aqui pelas concessionárias de rádio e TV e também pelo fato de que muitos parlamentares, tanto nessa casa quanto no Senado, têm uma ligação direta com emissoras de rádio e televisão. Tá. Eu queria dividir um pouco. Eu acho que essa questão que o Rogério levantou, ela está sendo discutida na casa e eu acho que ela é fundamental. Nós precisamos ter determinadas regras, e regras, inclusive rápidas, para que quem for eventualmente afetado por algum tipo de matéria errada e etc., ele possa ter o seu direito de resposta e o veículo, se for condenado, que pague por aquilo. Eu acho isso muito positivo. Aconteceu com a Veja agora, nesse caso. E eu acho que a gente tem que rapidamente aprovar essas questões e estamos discutindo. Eu separo um pouco essa coisa de você ter 10 grupos dentro do Brasil que controla os meios de comunicação. Não concordo. Eu milito no rádio desde criança, família tem emissora de rádio há 70 anos. Então, eu sinto o seguinte, você tem emissora de rádio nos rincões do Brasil, que são pequenos proprietários, etc. Lógico que você tem grandes emissoras de comunicação dentro do Brasil, como as grandes redes, tá certo? Mas você tem regra dentro do Ministério das Comunicações. Roberto Marinho, a família Marinho, por exemplo, tem um número de emissoras limitados para ela ser proprietária, como o próprio Edir Macedo, que é proprietário da Record, como a família Saad, que é proprietária da Bandeirantes, etc., o próprio Silvio Santos. Então você tem regra, sim. O que ocorre é que o Brasil é um país muito grande, você tem os seus filiados colocados nos diversos estados e você tem uma penetração enorme de veículos de comunicação, de rádio principalmente, que atinge o Brasil como um todo. Você tem, além disso, a TV educativa, a rádio educativa, você tem rádio comunitária, você tem TV comunitária. As TVs legislativas. Isso, você tem hoje você tem uma gama enorme de meios de comunicação. E o cidadão está sentado ali com o controle remoto, ele pode escolher aquilo que melhor lhe convier. O que eu não vejo absolutamente nenhum problema é você ter um grande veículo de comunicação que tem as suas concessões de rádio e televisão, e isso é uma coisa natural, acontece nos grandes centros do mundo, você ter um site potente de notícias, porque uma coisa está interligada à outra, na internet, e você ter jornal, tá certo? O que eu sinto é não coibir isso. Não acho que você vá coibir essa questão de determinado grupo não pode ter jornal, determinado grupo não pode ter televisão e etc. Eu sinto que nós precisamos, na verdade, regulamentar. Por exemplo, se o veículo passou uma informação errada, no qual aquele que foi atingido se sentir prejudicado, nós temos que ter uma legislação que seja rápida, nós não temos ainda. Nós temos que ter uma legislação que seja rápida para preservar o direito dessas pessoas. Eu defendo isso. Foi o que aconteceu com muita rapidez, até porque o Tribunal Superior Eleitoral agiu rápido na questão que envolveu a revista Veja. Tá certo? Estávamos num processo eleitoral importante no Brasil, etc. E houve uma agilidade da justiça em defesa. No caso da Veja, não. Não houve nada. Houve uma publicação. Não, houve uma publicação no site da Veja. Houve uma publicação no site da Veja de direito de resposta, etc. Mas não mudou o efeito, né? Nosso tempo está quase terminando. Janaíne Aires, em 2009, a Conferência Nacional de Comunicação aprovou um projeto de lei de mídia democrática.
Né? Eu queria saber em que pé que está esse projeto. Você sabe dizer se ele está para ser entregue no Congresso? Por quê? Porque hoje, pela Constituição, a iniciativa para regulamentação de radiodifusão é uma iniciativa privativa do presidente da República. Então, um parlamentar, por exemplo, não pode ter iniciativa de uma lei dessa natureza. Você sabe dizer em que pé que está esse projeto? Olha, o projeto é um projeto de iniciativa popular, né, e ele permanece coletando assinaturas para que ele seja entregue aqui na Câmara e também no Senado. Eu acho que é um projeto bastante interessante porque ele pensa o contexto midiático de modo mais amplo e também o processo de regulação do ponto de vista da propriedade, do ponto de vista da distribuição e diversos pontos de vista diferentes. Eu acho que é importante colocar um ponto no debate, que é a questão do coronelismo eletrônico. Né? Ao longo da história, né, da nossa história política, as concessões de radiodifusão, elas assumiram um papel de moeda de troca no jogo político eleitoral. Né? Isso marca o contexto democrático brasileiro, embora também exista, permaneça, né, de certa forma, percorra toda a nossa história política desde a instalação do rádio em 1930. O que eu acredito que é importante salientar é que essa realidade deixa impactos, né, tem impactos muito sérios. Né? Além de uma concentração muito grande nas mãos de políticos, o que mostra é que as concessões de radiodifusão hoje assumem, de certa forma, o papel que antes era da terra, né? Um papel de exercício de poder, né? Muito forte. Então, a gente fala de um centro simbólico que tem interferências muito significativas na nossa sociedade, e eu acho que essa questão de legislar posteriormente, depois do que aconteceu, é algo um pouco preocupante. Né? Por exemplo, as multas que são aplicadas pelo TRE, né, muitas vezes não são caras o suficiente para fazer com que o personagem... Não desestimulam que aquele grupo político cometa algum tipo de delito. Né? Às vezes, vale mais cometer aquela violação do que necessariamente pagar a multa. Então, acho que a gente destacar esse papel que as concessões de radiodifusão assumiram no contexto político nacional ao longo da nossa história é importante para que a gente pense que, de fato, a questão ainda mais ampla e muito mais complexa que a gente precisa debater permanentemente. Dá para fazer alguns expressão nacional ainda sobre isso, né? Várias. Janaína Alves, doutoranda em comunicação pelo FRJ, muito obrigada por sua presença aqui no nosso programa. Deputado Beto Mansur, PRB de São Paulo, muito obrigada também. Deputado Emiliano José, PT da Bahia, muito grata também por sua presença. Rogério Gimenez Juliano, sociólogo, professor do Uniceubi, muito obrigada também por sua presença aqui no nosso programa. Você de casa que nos acompanhou pela TV Câmara e pela nossa página na internet, muito obrigada por sua audiência, por sua participação. Na próxima semana, a gente vai falar sobre a proposta que cria o Programa de Desenvolvimento da Aviação Regional. Eu sou Maristela Santana e eu espero você na próxima terça, às 9h30 da noite. Até lá.